Quem é a pessoa que está do seu lado? Você conhece bem? Pessoa que está do seu lado? Conhece bem ou não conhece? Sabe o nome dela? É uma pessoa íntima, próxima? É uma pessoa distante? Quem é a pessoa mais próxima da sua vida? Quem é a pessoa mais íntima da sua vida? Não, Jesus não. Vocês não são tão íntimos assim de Jesus, não. A pessoa mais íntima da sua vida aqui na terra, agora, enquanto você está vivo. Quem é a pessoa mais íntima da sua vida? Mais próxima de você, mais próxima. É bom ter alguém assim, bem próximo. É bom ter alguém bem íntimo. É bom se a pessoa for boa, né? É bom se a pessoa for amável. Estou perguntando isso porque a pessoa mais próxima de nossa vida deveria ser o Senhor. A pessoa mais próxima de nós deveria ser o Senhor nosso Deus. Se eu perguntar a vocês, Deus está perto? Deus está perto de você? Deus está próximo de nós? Deus está perto de mim? Deus está perto de nós. Uma certeza absoluta. Mas se eu perguntar, Deus está perto de você? Você que está em casa, Deus está perto de você? Está. Mas e você está perto de Deus? Você que está em casa também, você que está aqui. Você está perto de Deus? Veja que a gente já silencia um pouco mais. Nós não somos tão próximos de Deus como deveríamos. Deus é próximo de nós. Agora vamos ouvir. Deus é próximo de nós, mas nós não somos tão próximos de Deus como deveríamos. Alguns podem ser, claro. Mas no geral nós não somos tão próximos do Senhor como deveríamos. Sendo assim, a gente conclui que a palavra que define a liturgia de hoje é proximidade. Proximidade é a palavra que resume a liturgia de hoje. Nós precisamos, meus irmãos, no decorrer da nossa vida como cristãos, como católicos, filhos de Deus, ser pessoas próximas de Deus. Termos proximidade com o Senhor. Quantos de nós buscam tantas coisas na vida? Todos nós buscamos muitas coisas. A palavra de Deus hoje fala de um grande milagre que Jesus realizou na vida de um homem. Mas para que aquele milagre acontecesse, foi necessário que houvesse proximidade. E eu quero dizer para você, já no início desta reflexão, que tudo aquilo que nós desejamos na vida, sejam milagres, sejam graças, sejam curas, sejam libertações, ou uma vida espiritual em Cristo, tudo que nós precisamos, nós só vamos conseguir de um jeito, e esse jeito é justamente que tenhamos proximidade com Deus. Se não há proximidade com Deus, se não há intimidade com Deus, se não existe uma relação aproximada, o mais aproximado possível com o Senhor, nós não vamos conseguir. Claro que homens e mulheres no mundo podem conseguir muitas coisas, podem conseguir muito sucesso, podem conseguir muitos bens, podem conseguir muito poder, podem conseguir muita coisa. Mas eu estou falando naquilo que diz respeito à nossa vida de fé,
a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, se nós caminhamos distantes do Senhor, nós não vamos conseguir progredir espiritualmente, e sem progredir espiritualmente, nós não vamos chegar ao máximo, ao ponto máximo que devemos chegar na nossa relação com o Senhor. Porque é para Deus que nós caminhamos. Nós saímos de Deus, nós vivemos uma experiência humana e nós retornaremos para Deus. Todos nós voltaremos para Deus. E a grande questão é, o poder, os bens, tudo que nós conseguirmos de forma material aqui, nada significam ao Senhor. Nada. Nada conta a Deus, nada conta. O que conta a Deus é o que nós construirmos enquanto vida cristã, com vida de fé. Como Jesus disse, ajuntai tesouros para vós no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde não passa. Nós só vamos conseguir se houver intimidade com Deus. A graça que você precisa, o milagre que você procura, prodígio que você espera, a transformação que você espera, a conversão que você deseja, tudo isso só vai acontecer se houver proximidade com o Senhor. Eu estou falando isso por causa do evangelho que nós acabamos de ouvir. No evangelho acontece o quê? Jesus sai de Tiro, passa por Sidônia, atravessa a região da Decápole, na região ali do Mar da Galileia. São Marcos está narrando. E naquela região muitas pessoas se aproximavam de Jesus, multidões seguiam Jesus. E ali o que aconteceu? Levaram um homem surdo que falava com dificuldade, né? Claro que a gente sabe que a questão da surdez e ali, né, e a mudez, uma coisa está ligada com a outra. Levaram esse homem até Jesus. É interessante perceber isso, é interessante pensar nisso, por quê? Porque o que Jesus veio fazer de fato? Já falei isso aqui várias vezes. O que Jesus veio de fato fazer entre nós? O que Jesus veio? O Verbo se encarnou para quê? Cristo veio ao mundo para quê? Para fazer milagres? Não, Jesus não veio para fazer milagres. Presta atenção. Vamos entender. Jesus faz milagres, mas ele não veio para fazer milagres. O que era que Jesus fazia? Jesus saía de casa em casa, de porta em porta, perguntando: ei, tem alguém aí para receber algum milagre? Tem alguém precisando de uma cura? Tem alguém precisando de uma... Não, Jesus não saía procurando as pessoas, procurando nos lugares por onde passava, quem precisasse de milagre. Não, Jesus não fez isso. Jesus anunciava o reino de Deus, Jesus anunciava o amor do Pai, Jesus falava de Deus. Jesus falava de Deus por onde passava. Jesus anunciava, ele pregava. Agora, quando Jesus encontrava alguém necessitado, ele curava a pessoa. Ele curava a pessoa, e a cura que Jesus fazia, a transformação, o milagre que Jesus fazia, era um sinal daquilo que ele anunciava. Mas ele não veio especialmente para isso, para fazer milagres, embora fez muitos. Então veja, a questão é o seguinte: Jesus, todos os milagres que Jesus fez, ou a maioria deles, é porque houve muito mais iniciativa da outra parte do que da parte do próprio Jesus. Ele não saía procurando as pessoas para fazer milagres. As pessoas ouviam falar, se aproximavam, tentavam se aproximar. Se nós olharmos o Evangelho, está cheio de cenas assim, em que as pessoas se aproximavam de Jesus, ouviam falar dele, corriam por entre as multidões, tentavam aproximar-se, levavam as pessoas até ele. Porque ele não veio exatamente para tirar todos os males do mundo.
Os males do mundo existem e vão existir até o fim. A dor, a doença, o limite físico vai existir sempre. Inclusive é falsa, é vã, é desonesta a religião que nega o limite humano, que nega a dor. Tem religião por aí, né? Tem pregadores por aí que dizem: se você vier para cá, todas as dores, todos os problemas vão desaparecer, nunca mais você vai ter doença, suas doenças vão desaparecer, você vai ser curado, etc, etc, etc. É desonesta uma religião dessa. Porque as dores do mundo sempre vão existir. Deus não está próximo? Deus está próximo. Se Deus está próximo, Ele poderia curar todas as enfermidades do mundo. Deus poderia nos salvar de todos os problemas do mundo, com um simples desejo de sua santa vontade. Jesus, quando esteve no mundo, quando caminhou entre nós, quando veio, enquanto viveu na terra, Jesus poderia ter curado todos os enfermos do mundo. E por que Jesus não fez isso? Não fez isso porque Ele não veio especificamente para isso. Não fez isso porque não houve proximidade. Agora, todos aqueles que foram levados até Jesus, todos aqueles que cruzaram com Ele pelo caminho, todos aqueles que se aproximaram dEle, todos esses receberam a cura que precisavam. Aqui é que está o ponto importante, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa. É preciso que a pessoa necessitada, aqueles que precisam de cura, de tratamento, de libertação, seja do que for, sejam conduzidos até Deus. Sejam levados até o Senhor. É preciso que eu e você, é preciso que nós sejamos conduzidos até Jesus para que essa aproximação, essa proximidade produza primeiro uma cura, um milagre, uma transformação e depois a verdadeira conversão. Isso aqui é o centro da liturgia de hoje. É preciso aproximar-se de Deus. É preciso ter experiência com Ele, pessoal. Pode olhar no Evangelho, está cheio de passagens em que as pessoas eram levadas até Jesus. É o que acontece hoje. Esse homem foi levado até Jesus. E mais do que levado até Ele, Jesus ainda teve uma segunda atitude, né? Ou um segundo ponto aqui, a atitude de Jesus de tomar o homem pela mão e conduzi-lo para fora da multidão para uma experiência mais pessoal ainda. Foi o que Jesus fez, tomou o homem, levou-o para fora da multidão, afastou de todo daquele povo que estava ali, e ali Jesus fez toda uma ritualística, um gesto, uma ritualidade para produzir cura naquele homem. Por que Jesus levou aquele homem para fora da multidão? Por que Jesus afastou-se com aquele homem? Justamente por isso. E isso dá muito mais fundamento ao que eu estou dizendo. Ele quer, Ele deseja ser próximo de cada um de nós. Ele não é indiferente. Quantos dizem no mundo que Deus não existe? Quantas pessoas no mundo dizem que Deus não existe? Já li muitos artigos, já ouvi muitas entrevistas, já li em muitos livros, muitas pessoas justificando, sustentando, né, essa suposta ideia de que Deus não existe. E, gente, a maioria das pessoas que dizem que Deus não existe, justificam a não existência de Deus por causa da existência do mal. A existência do mal, o problema do mal, uma questão filosófica até, o problema do mal significa a não existência de Deus.
Ou seja, se existe tantos males, é porque Deus não existe. Onde está Deus que não vê tanta dor? Onde está Deus que não vê tanto mal no mundo? E veja, isso é uma interpretação, uma justificativa muito simplória. Porque não é a existência do mal que justifica que Deus não existe. É interessante. É muito mais fácil a gente justificar a existência de Deus pela beleza que há nas coisas. Por que a gente não olha para a beleza das coisas? Por que a gente não olha para a forma harmoniosa e tão bem articulada do universo? Contempla a beleza do mundo, contempla a beleza do universo, contempla a beleza da natureza, contempla a força da vida, contempla tantas coisas e você vai se convencer. Deve existir alguém que move, que sustenta tudo isso, que faz tudo isso acontecer. O problema do mal pode ser explicado de outra forma muito mais simples. A ausência de Deus é que justifica o problema do mal. Não a sua não existência, mas a sua ausência. A ausência de Deus é que justifica o problema do mal. E hoje nós podemos dizer, o que justifica o problema do mal no mundo é o quê? É a falta de proximidade com o Senhor. A falta de proximidade com Deus é que justifica todos os males de nossas vidas. A falta de uma relação íntima com o Senhor. Jesus então tomou aquele homem pela mão, levou à parte, porque Ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer isso comigo. Ele quer fazer isso conosco. Nos tomar à parte. E quando Jesus toma alguém à parte, Jesus entra na individualidade da pessoa. Aqui é porta de entrada, é janela para uma experiência de cura interior. Cura mesmo da nossa vida. Quando nós somos tomados à parte com Jesus, significa iniciar um processo de descoberta dos nossos limites, das nossas fraquezas, dos nossos pecados e iniciar um processo de cura, de transformação. Foi o que Ele fez com aquele homem. Levando aquele homem à parte, Jesus nos diz que Ele quer levar você também à parte. Que Ele quer levar cada um de nós à parte. Que Ele quer ter uma experiência individual com cada um de nós. E aí Jesus fez o quê? Jesus ali fez alguns gestos. Jesus fez uma ritualidade. Jesus exerceu ali um ministério, Ele fez uns gestos. Quais foram os gestos de Jesus? Primeiro diz São Marcos, Jesus tocou nos ouvidos, com seus dedos, com sua mão. Jesus tocou nos ouvidos daquele homem. Para quê? Para que ele voltasse a ouvir. É o que acontece, é a profecia que se cumpre. Está na primeira leitura de hoje. É a profecia que se cumpre. Que a graça de Deus vai acontecer na vida do seu povo e que tudo vai se transformar. Está na primeira leitura. E depois Jesus tem uma segunda atitude, que foi que Jesus fez, até meio anti-higiênico, o que Jesus fez. Naquela época não existia coronavírus, Jesus ali cuspiu e com a sua saliva tocou na saliva do homem para que ele voltasse a falar. Agora a grande pergunta é, por que Jesus fez aquilo? Aí voltamos ao que estávamos dizendo agora há pouco. Deus não tem poder para transformar tudo em um simples ato de sua benigna vontade? Sim, Deus tem, Deus pode.
Jesus não poderia curar aquele homem como curou, por exemplo, a filha do oficial romano, que foi até o seu encontro no caminho e disse: minha filha está morrendo, e Jesus, volte para casa que ela está boa. Foi só a vontade do Senhor que curou aquela menina? Jesus não tem poder para curar sem precisar de fazer aquela ritualidade, sem tocar, sem cuspir, sem colocar saliva na boca do outro? Claro que tem. E por que ele fez isso então? Jesus fez isso para provar, primeiro, que é necessário, é urgente que haja proximidade. O tocar de Jesus, ele tocou em muitas pessoas. Ele se aproximou de muitos e segurou pela mão. Porque isso é um gesto de amor, isso é um gesto de misericórdia, isso é um gesto que define um Deus supremo, eterno, grandioso, que não fez questão, como diz São Paulo, de sua condição divina, mas se rebaixou o máximo que pôde e se fez um conosco. Deus se abaixou para chegar até nós. Então Jesus toca aquele homem como quem diz: eu não me importo, eu preciso estar perto, o mais perto possível. E ainda mais, Jesus, com sua saliva, toca a saliva daquele homem para que ele volte a falar, para que a sua língua se desate, né, e volte a falar. Como diz o Evangelho, ele voltou a falar sem dificuldade. Jesus faz aquilo para dizer da profunda intimidade que ele deseja ter com as pessoas. De si, o outro. Não simplesmente uma cura feita à distância, mas uma cura que se aproxima. Jesus quer dizer conosco, quer dizer a nós, presta atenção nisso, o que cura realmente, o que faz a graça acontecer realmente é a intimidade, é a proximidade com Deus. Não existe proximidade com Deus que não produza cura, milagre, transformação, conversão, graça e tudo mais. E só existe tudo isso se existir proximidade. É isso que Jesus quer nos ensinar. E nós devemos viver por esse caminho, seguir por esse caminho. Nós temos que ser o povo da proximidade, sermos próximos uns dos outros, sermos próximos de Deus, sendo próximo dos irmãos, sendo próximos dos que mais necessitam, estendendo a mão para as pessoas mais sofridas, até mesmo dentro da comunidade, uma ou outra pessoa que talvez esteja passando por problema, nós precisamos estar próximos, nós precisamos sentir a dor do outro. Nós precisamos tocar como Jesus tocou na dor do outro, tocar na ferida do outro para descobrir onde precisa de Deus. Descobrindo onde precisa de Deus, ser presença de Deus ali. Mas veja, esse tema da proximidade não quer produzir somente milagre, mas quer fazer muito mais do que isso. Quer fazer uma verdadeira transformação na nossa vida. Veja, existe um último ponto, que é uma discussão que acontece ali quase no final do Evangelho. Tem um outro ponto bem no final que eu vou deixar para o final mesmo da missa. Ali no Evangelho existe aquela proibição que Jesus faz, né? Jesus realiza o milagre, aí Jesus chama a pessoa e diz: não conta para ninguém, tá? Não contem a ninguém o que está acontecendo, o que aconteceu, o milagre que você recebeu, o que vocês estão vendo acontecer, não contem para ninguém. Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus proibia as pessoas de dizer? Ora, parece algo contraditório. Se você pensar do ponto de vista da missão, do ponto de vista da evangelização, era melhor que todo mundo soubesse. Era muito melhor que a pessoa que recebeu o milagre saísse divulgando e contando para todo mundo, divulgando pelos 4 cantos do mundo,
para que a graça de Deus fosse divulgada e para que mais pessoas alcançassem essa graça e mais pessoas se convertessem. Do ponto de vista da evangelização, claro que deveria ser assim. Mas Jesus proibia porque Jesus queria saber qual era de fato a atitude da pessoa. Aquela proibição de Jesus não era bem uma proibição, mas ele colocava aquilo, ele incentivava a pessoa daquela forma para ver qual era a reação da pessoa. Porque aqui nós estamos, meus irmãos, presta atenção, entre o milagre e a transformação. São duas coisas bem diferentes. Se nós ficarmos somente no campo do milagre, é muito pouco. É preciso que não se fique somente no campo do milagre, mas que se passe para o campo da transformação. Eu vou explicar isso rapidinho. Jesus dizia para a pessoa, não conta para ninguém. Se ela realmente não contasse, ela teria ficado somente no campo do milagre. Porque o que é o milagre? Naquela circunstância, o milagre é, eu fui levado até Jesus, ele tocou em mim, eu voltei a ouvir, voltei a falar, pronto. O milagre é, voltou a ouvir, voltou a falar, pronto. É só isso, fica só aqui. Voltou a ouvir, voltou a falar, pronto. Eu vou para casa, eu volto a viver minha vida como eu era antes, não tem transformação nenhuma. Eu apenas voltei a falar, voltei a ouvir, porque subentende-se, segundo os exegetas, de que aquela pessoa tinha passado por algum tipo de trauma, algum problema, mas que ela já falava e já ouvia antes. Ela passou por um problema e não estava mais falando nem ouvindo, e Jesus fez ela voltar a falar e a ouvir. Então ela voltou e pronto, fica ali no campo do milagre. Agora, se a pessoa não obedecesse e, ao contrário, saísse divulgando, pregando, louvando a Deus, falando de Jesus, falando do que aconteceu, aí sim. Aí ficaria claro de que, além da pessoa ter recebido o milagre, ela passou para o campo da transformação. Ou seja, ela, além de receber o milagre, ela foi transformada por Deus. E é por isso que as pessoas, diz o próprio Evangelho, quanto mais ele proibia, mais as pessoas falavam de Deus, louvavam a Deus, levavam aos outros a graça que havia acontecido. Porque sair falando de Deus, sair louvando a Deus, sair divulgando a graça que Deus faz, não é somente dizer que recebeu um milagre, mas é a atitude de quem tem proximidade com Deus. E é exatamente isso que a liturgia deste 23º domingo do tempo comum quer nos propor. Não fiquemos somente no campo dos milagres, mas passemos para o campo da transformação. Tenhamos proximidade com Deus. Essa proximidade com Deus produz em nós milagres e transformações. Como aquele homem foi transformado. Como aquele homem recebeu o milagre de voltar a ouvir, de voltar a falar, e mais do que isso, foi transformado e saiu glorificando a Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que Deus espera de mim, de você.